Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. No vídeo de hoje, vamos meditar sobre a visão mística que Anne teve sobre diversas aparições de Jesus Cristo em sua forma ressuscitada logo após aquela revelação emblemática que está registrada na Bíblia, quando o Senhor apareceu de forma gloriosa a 500 discípulos. Anne também teve uma visão sobre esta ocasião, descrevendo-a em vários detalhes, e inclusive fizemos um vídeo sobre ela, link na descrição. Aqui vamos conhecer de forma mais minuciosa outras aparições que o Mestre fez, testemunhando a sua vitória sobre a morte, o pecado e o inferno. O número dos fiéis crescia visivelmente. Muitos vindos de fora eram alojados num vasto edifício em ruína, perto do cenáculo, provavelmente o lugar onde existia o castelo de Davi. Outros, mais tarde, numa casa perto da piscina de Betesda, na qual ensinavam os apóstolos. Assombrados pelos numerosos prodígios e milagres, os judeus ainda não ousavam empregar meios violentos contra a comunidade. Esforçavam-se, porém, por dissimular tudo e negar os fatos. Fecharam com alvenaria a porta que ligava o monte do templo ao bairro adjacente, de modo que a comunidade ficava isolada. Mas mesmo antes disto, nem os apóstolos e discípulos, nem os novos aderentes iam ao templo, pois o Santíssimo achava-se no cenáculo. Como Anne Emmerich descreveu anteriormente, a Eucaristia era celebrada no cenáculo e Maria e os apóstolos comungavam do corpo de Cristo, na mesma época em que o próprio Jesus apresentava-se na região, por diversas vezes, na forma ressuscitada. O Mestre ainda não havia ascendido ao céu e, como sabemos, isso não impedia que o sacramento dos sacramentos fosse celebrado. Os judeus ainda não perseguiam duramente os cristãos, taxados de estarem em uma seita, a seita dos nazarenos. Não, eles estavam extremamente apavorados e admirados com os milagres produzidos por Jesus Cristo e através dos seus apóstolos. Eles se esforçavam por negar o senhorio de Jesus e os próprios milagres, mas a perseguição, por enquanto, parava neste nível. Os apóstolos e discípulos de Jesus, por sua vez, já não iam ao templo,
porque o Santíssimo não estava lá, mas no cenáculo. Catarina Emerite viu ali diversas vezes solenes reuniões, com oração e canto de salmos, diante do Santíssimo Sacramento. Jesus mesmo instruíra os apóstolos a respeito. Numa dessas piedosas reuniões, na qual Maria tomava parte, apareceu Jesus de repente no meio deles, anunciando-lhes que viria no segundo dia depois do sábado seguinte. Antes que se refizessem da surpresa, já tinha desaparecido de novo. Aqui está confirmado que as reuniões e adorações feitas diante do Santíssimo aconteciam no cenáculo. Jesus apareceu ressuscitado ali, em um desses solenes encontros. Importante, esta aparição aconteceu depois daquela outra aparição, quando, com as portas fechadas, o Senhor se revelou aos apóstolos e criou o sacramento da confissão. Esta passagem está nas Sagradas Escrituras. Quando depois os apóstolos foram a Betânia, Jesus caminhou de súbito diante deles, mas desapareceu logo depois. Uma outra vez, quando Pedro, João, Tiago Menor, Tomé e alguns outros apóstolos iam pelo meio-dia de Betânia a Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, apareceu-lhes Jesus de repente e conversou com eles, mas depois continuaram o caminho. Foi como se ficasse atrás, assim desaparecendo. Percebemos que Jesus faz uso de vários dons sobrenaturais que os corpos ressuscitados possuem. O corpo ressuscitado é sutil, glorificado, impassível e ágil. Está emancipado das leis do espaço e do tempo. Aqui vemos Jesus utilizar principalmente nestas aparições a agilidade e a sutileza. Todos estes dons estão fundamentados biblicamente. Mais tarde esteve Jesus mais uma vez com eles, durante um ágape no cenáculo. Comeu só com os apóstolos, benzeu o pão, partiu e ensinou. As mulheres tomaram a refeição na antessala, os discípulos nos corredores laterais. Desta vez, Jesus ressuscitado ensina aos apóstolos, depois de uma fraterna refeição. Percebam que o corpo ressuscitado está emancipado das leis do espaço e do tempo, mas não se trata de um fantasma, como já explicado na Bíblia. Bastava querer e Jesus podia abraçar as pessoas, tomar uma refeição, estar com seus discípulos. Quanto mais se aproximava o dia da separação e a ascensão de Jesus ao céu, tanto mais vezes parece ter se mostrado aos discípulos. Assim narra a piedosa Emerite. O Senhor andava com os apóstolos em muitos caminhos, na vizinhança de Jerusalém, de maneira que muitos judeus viram as aparições. Quando, porém, aparecia, fechavam as casas e escondiam-se. Os apóstolos e discípulos tratavam-no com certa timidez, pois manifestava-se-lhes muito espiritual. Jesus ensinava muito e censurava também algumas faltas dos apóstolos. Durante a noite, viu o Senhor aparecer e espalhar a bênção também em outros lugares, como por exemplo em Belém. Em Nazaré, onde tinha muitos inimigos, apareceu a vários descrentes e principalmente a gente com que ele e a Virgem Santíssima tiveram antes relações. Ainda em muitos outros lugares o via aparecer. Os homens que o viram tornaram-se muitos crentes e reuniram-se no dia de Pentecostes aos apóstolos e discípulos. Quantas informações interessantes! Jesus ressuscitado manifestou-se para muitas pessoas e por diversas ocasiões especiais. Jesus continuou a ensinar aos seus discípulos, enfocando mais profundamente as realidades espirituais. Também abençoou vários lugares antes da ascensão, como Belém. Jesus, inclusive, apareceu glorioso para inimigos e descrentes, inclusive para pessoas que conviveram com ele e com sua mãe em Nazaré. Muitos se converteram e se encontraram com os apóstolos e demais discípulos no dia de Pentecostes.
Esses detalhes aprofundam ainda mais os acontecimentos narrados nas Sagradas Escrituras. Nos últimos dias, se mostrava Jesus continuamente e muito natural para com os apóstolos. Comia e rezava com eles e ensinava-lhes. Fazia com eles longos passeios, repetindo-lhes toda a doutrina. Somente durante a noite permanecia em outros lugares sem que soubessem. Esses fatos descritos por Anne aconteceram, obviamente, antes da ascensão. Jesus comia com os apóstolos, rezava com eles e os ensinava. Por várias vezes repetiu toda a sã doutrina da salvação. Não eram alguns tópicos dela, não. Era toda a doutrina. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, continuaria a ensinar os apóstolos após a ascensão de Jesus, inclusive preservando os ensinamentos de Cristo e os recordando ao longo da história. Por isso é que afirmamos que o Espírito Santo é a alma da Igreja. São detalhes sublimes que nos fazem mergulhar nestes momentos tão cruciais da vida de nosso Senhor aqui na Terra antes de subir aos céus. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam desta visão mística? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.